Ai, gente, eu jurava que eu não ia chorar. Eu jurava, sério. Olá, meninas e mulheres lindas do meu coração. E meninos também, por que não? Eu sou a Duda Croceta e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre paz. E eu vou contar pra vocês um testemunho meu, que pouquíssimas pessoas sabem, nem pessoas super próximas de mim sabem dessa história. E que eu acredito que possa ajudar você. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês já curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Bom, gente, estamos no Setembro Amarelo e faz muito tempo que eu tô enrolando pra contar essa história aqui. Eu estava esperando o momento certo. É uma coisa que eu não compartilhei com quase ninguém na minha vida, pouquíssimas pessoas sabem, mas eu senti que estava na hora e Deus estava me incomodando pra isso. E desde que essa história aconteceu comigo, que eu já vou falar, Deus me deu uma palavra que um dia eu ia precisar contar sobre essa história. E a palavra que ele me deu está em 2 Coríntios. E o mais bizarro é que desde que ele me deu isso, a história já fazem quase 10 anos, tá, gente? Mas desde que isso aconteceu, que ele me deu essa palavra, eu nunca esqueci que essa palavra estava em Coríntios e no começo de Coríntios. Eu não lembrava se era a primeira ou a segunda. Aí hoje, antes de gravar o vídeo, eu fui lá procurar e achei, estava exatamente lá onde eu lembrava. E o versículo fala assim, eu vou ler, tá? É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o que eu quero contar dessa história é que, da mesma forma que eu fui consolada, eu possa consolar você que está aí do outro lado, nessa consolação que eu recebi de Deus, que passe através dessa tela e alcance você. Glória a Deus, glória a Deus. Então, gente, minha história tem a ver com o Eduardo. Nós namoramos durante 5 anos antes de casar. Isso já fazem 10 anos. Logo, eu acho que a gente tava com uns 2 anos de namoro, mais ou menos. E um dia, ele me buscou em casa. Ele morava em Florianópolis na época, eu morava aqui. A gente se via nos finais de semana. E aí, ele tava aqui, numa época de férias, que ele tava aqui. A gente tava subindo com mais frequência. Ele me buscou em casa no período da tarde e a gente foi dar uma volta de carro. E aí, ele, na lata, veio com um papo assim. Eu não sei o que a gente pode fazer, alguma coisa nesse estilo que eu nem lembro mais direito, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. É claro. Ele veio com algum papo no sentido de, não sei o que a gente pode fazer, porque eu não sei se eu te amo. Eu acho que eu não te amo mais. A conversa estava neste caminho. Agora vocês imaginem uma menina de 18 anos, que eu acho que eu tinha na época, que estava encantada com o primeiro namorado. Minha mente, gente, naquela época era a seguinte, que eu ia casar com ele. E que eu ia casar com o primeiro namorado, porque as minhas irmãs casaram com o primeiro namorado. Eu ia dar essa alegria pra minha mãe. Eu tava, tipo assim, super feliz, realizada, apaixonada. De repente, ele joga esse balde de água fria na minha cabeça. Certamente, nosso relacionamento não estava o mesmo pros dois, né? Porque eu tava, tipo, mega empolgada, não tinha nem percebido isso nele. E ele soltou essa. Só que ele não queria terminar. Ele soltou isso, tipo, o que a gente faz? E assim, como ele não queria terminar, não era eu que ia fazer isso, né? Porque eu falei pra ele, essa decisão é tua. É tipo uma decisão que tu vai tomar. E, gente, eu não sei de onde eu tirei forças, que só Deus, né? E hoje eu olho, nossa, como eu fui madura. Nada a ver. Mas foi muito Deus. E eu ainda não cheguei na parte pior da história. Eu falei pra ele, olha, é o seguinte, a gente vai pensar sobre o que fazer, a gente vai orar. Eu não quero que tu nunca mais repita que me ama, porque se isso for da boca pra fora eu não quero nem ouvir. Eu vou continuar dizendo que eu te amo porque eu tenho certeza absoluta que eu te amo. E tu não responde nada, tu fica quieto. O dia que tu souber, tu simplesmente fala, eu também te amo, ou tu fala o que tu quiser. Mas eu não quero saber agora. Eu só sei que eu pedi pra ele me deixar em casa, eu cheguei em casa e eu não contei nada pros meus pais, porque eu não queria, sei lá, decepcionar eles, deixar eles tristes, chateados. Eu sempre quis proteger muito os meus pais das coisas que aconteciam. Vou chorar, meu Deus. Vou chorar parte 2, já tem um vídeo que eu falo isso, né? Mas tudo bem. E aí, gente, eu só sei que na época eu estava na faculdade. Nesse primeiro dia, nessa primeira noite, eu chorei a noite inteira. Mas vocês não têm noção, eu chorei a noite inteira. Eu chorei tanto a ponto de a minha mãe, que estava no outro quarto, ouvir que eu tava chorando. E ela veio no quarto e falou, meu Deus, filho, o que aconteceu? Tipo, ela achou que tinha morrido alguém, né? Eu imagino. Eu tava lá chorando, desesperada, desiludida. E por que eu fiquei nesse estado?
O vídeo não tem nada a ver sobre relacionamento hoje, mas o vídeo tem a ver com quem era o Eduardo na minha vida naquela época. Eu olhava ele como meu porto seguro, colocando todas as minhas forças e expectativas nele. E o que eu quero dizer com isso hoje é que muitas vezes na sua vida não tem nada a ver com relacionamento, talvez tenha. Mas talvez você está colocando todas as suas expectativas em uma coisa, em uma pessoa, em alguém, em algo, no emprego, não sei, no quê. Talvez essa coisa que você colocou todas as suas expectativas, ela está te trazendo a sensação de que você está seguro, de que ela é tudo pra você e sem ela você não conseguiria continuar. E aí de repente essa coisa, ou essa pessoa, ou enfim, essa situação se desmorona na sua frente e você perde o que você achou que era tudo pra você. Então essa era a situação que eu estava com 18 anos, sem maturidade nenhuma pra entender o que estava acontecendo, achando que eu perdi o amor da minha vida, que eu nunca mais ia amar ninguém, que ele era a única pessoa que estava no mundo. Não sei o que passava pela minha cabeça, só sei que essa era a personificação do Eduardo. Era o meu chão, era a minha estrutura, era tudo que eu tinha que me segurava, talvez. O meu mundo desmoronou. E quando a gente coloca toda essa expectativa, toda essa carga, tudo que não tem nada a ver com pessoas e coisas que não eram para estar ali, sobre alguém, sobre uma pessoa, sobre algo, a chance de dar errado, gente, é quase 100%. Por quê? A chance de a gente se frustrar, porque não é isso o nosso porto seguro, não pode ser isso. E eu aprendi de uma forma super, que eu digo, triste, porque eu precisei passar por isso pra entender, mas que foi uma bênção na minha vida, que graças a Deus eu passei por isso, entendi isso com 2 anos de namoro e consegui bola pra frente e resolver esse problema. Mas e como que eu resolvi? Como que isso aconteceu? Como que eu consegui acordar pra vida? Fiz aquela madrugada chorando, que a minha mãe entrou no quarto, ela leu um salmo comigo. Os meus pais são meus maiores exemplos de Bíblia. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre Bíblia, né? Quem quiser saber um pouco sobre como começar a ler a Bíblia, eu vou deixar aqui em cima para vocês estarem assistindo esse vídeo se ainda não viram. Mas os meus pais são o meu maior exemplo de Bíblia e para eles tudo sempre foi Bíblia em casa. A nossa casa sempre teve muitas Bíblias, momentos que tipo, eu tô na sala vendo TV e meu pai tá em algum lugar, minha mãe tá em algum lugar. Se eu fosse procurar meu pai, ele certamente estaria na mesa da cozinha lendo a Bíblia ou na mesa da sala. Lia a Bíblia tipo o dia inteiro, ele lia muito a Bíblia. De madrugada, se eu acordasse, certamente eu poderia encontrar um dos dois também lendo a Bíblia de madrugada. Então eles foram meus maiores exemplos de Bíblia. E dessa vez eu tava chorando lá e a minha mãe pegou a Bíblia e leu os Salmos comigo, eu acho que foi Salmos 23. E aí ela começou a ler ali pra me acalmar, pra me tranquilizar e enfim, eu dormi. No dia seguinte eu tinha uma prova na faculdade, se eu não me engano, porque se fosse aula normal eu não teria ido de certeza. E era uma aula que eu era obrigada a estar presente, ou uma prova. E lá fui eu, com a cara deste tamanho, todo mundo me perguntava o que estava acontecendo, eu dizia que eu estava com alergia. Isso é outra coisa que a gente costuma fazer, né? A gente costuma negar o que está acontecendo com a gente. Eu nunca fui de me abrir muito para as pessoas, então... inclusive tem pessoas muito próximas de mim que vão ficar bravas de saber isso por vídeo. Mas enfim... eu voltei pra casa, eu não queria mais fazer nada, gente. Meu mundo realmente tinha se desmoronado. Eu comecei a questionar Deus. Eu acho isso pesado de falar, que eu nunca imaginei que eu faria, mas eu acho que eu era jovem demais pra entender que eu não tenho esse direito. Mas eu cheguei a questionar Deus e perguntar por que comigo, por que isso tá acontecendo, eu não fiz nada de errado, eu tô, só quero namorar alguém legal. Hoje eu entendo que eu tava daquele jeito porque eu tinha colocado todas as minhas expectativas nele, naquele relacionamento. Hoje eu entendo que as minhas expectativas estavam sendo colocadas no lugar errado. O meu coração estava no lugar errado. Como fala na Bíblia, né, que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Meu tesouro tava todo nele. Tava todo no meu relacionamento, no meu namoro, e o meu coração tava inteiro ali. Aí se ali acabasse, a minha vida acabou. Pronto. Não sei o que eu faço da vida, tô sem rumo. Era como eu tava me vendo. E talvez você tá se vendo assim por qualquer outra situação da sua vida. Mas o que eu quero dizer é que a resposta pra minha situação pode ser a mesma resposta pra você. Na verdade, não pode ser. Ela é. É uma única resposta. O que aconteceu comigo foi que, graças a Deus, eu sou rodeada de pessoas maravilhosas e muito usadas por Deus. E a minha mãe chamou na minha casa o meu cunhado, o Marcelo. Parece meio bizarro falar assim, né? Nossa, uma situação dessa, te chama um cunhado.
Mas meu cunhado, ele é casado com a minha irmã desde que eu tenho 2 anos de idade. Eu tenho 27. Ele tá na minha família há muito tempo. Ele é como um pai, né, pra mim. E eu sempre tive com eles, assim... Eles são como os meus pais também, assim, né? Porque eu sou filha temporão, então as minhas irmãs ajudaram a me criar, de certa forma. E eu lembro que meu cunhado entrou no quarto, ele sentou nos pés da minha cama, assim. E eu lembro que eu fiquei morrendo de vergonha, né? Eu fiquei tipo assim, meu Deus, que minha mãe chamou meu cunhado, como assim? Mas eu sei que foi, assim, uma conversa que mudou. Nem ele sabe disso, eu acho. Que mudou completamente o rumo do nosso relacionamento. Tanto quanto... vou tirar. Tanto em relação aos conselhos que ele me deu sobre relacionamento, quanto o versículo que ele me falou naquele dia. Ai, gente, eu jurava que eu não ia chorar. Eu jurava, sério. Calma. Ai, não queria chorar. Putz. Tá. Aquilo mudou minha vida, tanto em relação aos conselhos que ele me deu, que eu não vou falar aqui que hoje o assunto não é relacionamento, mas em relação ao versículo que ele falou pra mim da Bíblia. E agora você vai entender onde eu quero chegar, porque que isso pode ser a solução também pra seu problema. Me falou que tinha um versículo que era muito importante na vida dele. Não sei se ainda é, espero que seja. Que desde que ele falou esse versículo pra mim, gente, eu nunca mais esqueci esse versículo, eu sei ele de cor. E toda vez que eu passo por uma situação, eu repito esse versículo várias e várias vezes na minha cabeça. O versículo tá lá em Filipenses 4, que ele fala assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Ele falou pra mim ficar repetindo esse versículo na minha cabeça, para que eu recebesse paz. Ele não ficou dizendo que ia ficar tudo bem, que ia passar, que eu ia ter meu namorado de volta, que o Eduardo ia me amar. Não, muito pelo contrário. Ele queria me mostrar que eu precisava de paz, que eu precisava olhar pra Deus. Isso tudo que aconteceu comigo foi a maior fase de relacionamento com Deus. Eu devorei a Bíblia nesse tempo, gente, mas esse versículo, ele cravou no meu coração de um jeito que, assim, hoje ele faz parte da minha vida rotineiramente. Toda vez que eu fico nervosa, toda vez que eu me preocupo, esse tempo que a gente tá vivendo, que gera muita ansiedade, muita gente... quando alguém me fala que tá ansioso, eu repito esse versículo. Esse versículo, gente, um pouquinho antes de falar sobre isso, que a paz de Deus que excede todo entendimento, ele fala assim: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições." Então, o que isso quer dizer, né? Pra gente não andar ansioso, mas ao invés disso, para que Deus conheça os nossos pedidos, para que através de oração e súplica, de arrependimento, de quebrantar o nosso coração mesmo, de falar a verdade para Deus do que a gente está pensando. Isso é uma oração sincera, sem palavras repetidas. É através disso que Deus conheça os nossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Repita isso para você quando você não estiver sentindo paz, quando você estiver nervoso, quando você estiver ansioso. Repete isso várias vezes, que isso se torna real. E o que eu aprendi com tudo isso é que quando eu fui estudando a Bíblia, quando eu fui lendo e repetindo isso pra mim, eu percebi que eu tinha tirado Deus do lugar dele e tinha colocado o meu relacionamento. Era como se o meu relacionamento estivesse ocupando a posição de Deus. Porque o que tem que ser o meu porto seguro, o que é o meu porto seguro hoje, é Deus. E quando a gente coloca Deus onde ele deve estar na nossa vida, que ele deve ser o nosso porto seguro, que nada mais deve importar, a gente consegue entender melhor as coisas, a gente consegue ter essa paz. Não importa o que aconteça, a gente está em paz, porque a gente tem Deus. Eu queria dizer pra você que essa paz, que excede todo entendimento, o que significa isso? Que não importa o que esteja acontecendo, o mundo pode estar desmoronando ao seu redor, que essa paz possa reinar no seu coração. Jesus fala: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Então, fala pra Deus, fala pra Ele qual o seu problema hoje, qual a sua necessidade, que Ele tá aí pra te aliviar, pra tirar toda a ansiedade, todo o peso do seu coração, e que Ele nos alivia mesmo. E se vocês querem saber o final da história... É claro! E depois de tudo isso, ele simplesmente chegou e falou pra mim que me amava e que foi maravilhoso e que nós estamos até hoje juntos, 10 anos. Então, gente, eu espero que essa paz possa inundar a vida de vocês e que vocês possam receber a paz de Jesus, que é a única paz que a gente pode ter nesse mundo. Jesus nos disse: "Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Lembre-se disso. É a paz dele, que essa paz guarde o coração de vocês. Não é a paz que se fala por aí, não é paz, tipo, paz e amor. É uma paz sobrenatural, que excede todo entendimento, que vai além de todas as explicações, que é daquele jeito que as pessoas olham, como que ele consegue? E você sabe que é só Deus. E é isso, gente. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que possa ter tocado a vida de vocês de alguma forma. E até o próximo.